Somos rock pelo rock. Hoje a gente está aqui para falar das óperas rock famosas da história do rock. Eu vou elencar as minhas 5 preferidas aqui. E só destacando o que é uma ópera rock. A ópera rock é um álbum conceitual. Aliás, ópera rock e álbum conceitual tem ideias diferentes. A ópera rock ela conta uma história através de personagens definidos e que vai sendo contada nas canções que compõem o álbum. Já o álbum conceitual ele fala de um tema. Não necessariamente as músicas estão conectadas numa história, mas todas falam de um tema. Por exemplo, Dark Side of the Moon, que fala sobre a vida do ser humano, entre outras coisas. O Ride the Lightning, do Metallica, que fala sobre a pena de morte e outras coisas do tipo. Enfim, são discos conceituais. Fear of the Dark, do Iron, que fala dos medos, mas não são obras que contam uma história. A ópera rock conta uma história. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde for chegar. E para abrir os trabalhos eu destaco a banda Genesis, com o disco The Lamb Lies Down on Broadway. Dos anos 70, o Genesis depois nos anos 80 tomou um caminho um pouco mais pop, com o baterista Phil Collins assumindo os vocais e levando a banda para um outro caminho. Mas nos anos 70 eles eram uma banda de rock progressivo, de responsa e conhecida no mundo inteiro, capitaneada pelo grande letrista e vocalista Peter Gabriel, que pouco após esse disco se lançou em carreira solo, que foi bem sucedida nos anos 80. Nessa época o Phil Collins era o baterista. Esse disco conta a história de um irmão que, desesperado na Broadway, procura seu irmão desaparecido. E aí várias coisas vão ocorrendo, a história é interessante. Destaco 2 músicas desse disco. In the Cage. E a outra, Carpet Crawlers. São tocadas até hoje nos shows do Genesis. Na 4ª posição, um disco que eu absolutamente adoro. E ele é um pouco estranho aos outros discos que eu escolhi aqui entre os 5. Porque ele leva a pecha do punk pop e coisas do tipo. É o disco American Idiot, do Green Day. Eu considero um grande disco com melodias muito bem sacadas, um peso legal no som. É claramente um avanço enorme na carreira do Green Day, que é uma banda excelente. Mas esse disco ele conta a história de Jesus of Suburbia, um garoto que cresce, como fala o nome, nos subúrbios norte-americanos, numa época complicada de guerra do Iraque e outras coisas a mais. E ele questiona todo esse lado de violência também, de toda essa... da revolta inerente a um jovem que tem dificuldades de achar o seu papel numa sociedade que está complicada aos olhos dele. É um disco muito legal. Eu destaco desse disco, poderia destacar o disco todo, Jesus of Suburbia, entre outras, Wake Me Up, September Ends. Uma que tocou muito foi Holiday. Música muito legal. Detalhe, ela vinha emendada com Boulevard of the Broken Dreams. Tocou muito no 3º colocado, o mestre David Bowie. Meu Ziggy the Stardust and the Spiders from... Ele ainda é da fase glam do David Bowie, ele se vestia com o personagem Ziggy Stardust. A temática é totalmente maluca, no final dos anos 60, começo dos 70. Fala da história de um rockstar que é guiado por alienígenas na sua carreira num mundo pré-apocalíptico. Quer dizer, ele sabia que o apocalipse ia ocorrer e foi guiado por alienígenas para, através da sua música, pregar. Muito conhecido no Brasil.
A banda Nenhum de Nós gravou uma música chamada Astronauta de Mármore. E nada mais é do que uma versão de Starman. Tá. A melhor música do disco, Zig in the Stardust. Muito repetida por várias outras bandas. Vice-campeão, a ópera rock Tom, do The Who. Explosão mundial quando foi vendido, alavancou essa banda a níveis estratosféricos. O The Who é famoso por duas óperas rock. A Quadrofenia, que contava a história de um sujeito com personalidade quádrupla. E a outra seria Tommy, conta a história de um garoto cego, mudo e surdo, e que se transforma num campeão mundial de pinball. Sim, pinball, aquele joguinho que você... Hoje os videogames um pouco que acabaram com isso, mas é aquela máquina que nos anos 80 era famosíssima, 70 também, que a molecada gastava muito dinheiro jogando. Ele se transforma num campeão mundial. E é lógico que isso é pano de fundo para discutir várias coisas, racismo, a discriminação, como o mundo não está adaptado a pessoas que têm problema. Destaco Pinball Wizard. O mago do pinball. E um puta rockão, I Am Free. Na primeira posição não poderia deixar de ser outra ópera rock. Então, em primeiro lugar, The Wall, Pink Floyd. Conta a história de um líder de banda, de um superstar, por não dizer, torturado, cheio de problemas e que não tem o mínimo preparo para ocupar aquela posição que ele chega. Isso tudo é usado de pano de fundo para discutir várias coisas, dependendo se é de droga, os traumas de infância de alguém que perdeu o pai, de que teve uma infância super protetora, depois os problemas de casamento, como as coisas vão transformando um superstar num líder que pode não ser tão positivo assim, que pode não estar preparado para aquilo tudo. As mais famosas, uma que tocou demais no Brasil, né? Another Brick in the Wall, Part 2. De tanto ouvir, é a música que eu menos... Mas é um clássico. Comfortably numb. Confortavelmente entorpecido. Fala da fuga da droga pro líder. Como ele usa disso para fugir dos problemas e ficar confortavelmente entorpecido. Bom, essas aí foram as minhas 5 óperas rock preferidas que eu escolhi. Se você tem mais alguma aí que eu não listei, que você acha que é melhor que essa aí, fala aí abaixo, cara. É legal trocar uma ideia com quem conhece música. Meu conhecimento não é tanto, eu tento repartir com os outros. Mas fala aí, beleza? Fui. Até a próxima.